Olá, boa tarde. Quero deixar registrado uma palavra no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 11, que diz a passagem, que registra a passagem da mulher samaritana, onde Jesus disse: não peques mais. Gostaria de falar um pouquinho sobre o primeiro pensamento que vem à mente. Quando Jesus, na condição de Senhor, perdoa aquela mulher, intriga algumas pessoas, porque eles não entendem o ato de misericórdia e de perdão que é usado pelo Mestre. Podemos notar que esse foi um perdão imediato, e a fala de Jesus foi essa: vai e não peques mais. Foi isso que Jesus recomendou à mulher samaritana: vai e não tornes a pecar. Na tradução da Vulgata, o texto diz assim: negue eco condenabo, nem eu te condeno. Em outras palavras, mulher, onde estão os teus acusadores? Então aquela mulher estava livre para ir, mas existe um pensamento que paira sobre a vida das pessoas, e o pensamento é o seguinte: Deus não castiga imediatamente. Primeiro, Deus não é igual ao homem, ele não castiga imediatamente. Com isto, acabaram criando um comportamento que a gente chama de dilação do castigo, um pensamento que acaba tendo ênfase em muitas vidas, que traz a ideia que Deus demora para castigar. Mas nós temos um exemplo bíblico de um homem que morreu pelo simples fato de ter tocado na arca. O nome dele é Uzá. Isso foi um castigo imediato. Mas quando olhamos para a Bíblia, veja o castigo de Adão. Ali ele recebeu uma sentença pela causa do pecado dele, de Eva, e agora terá que assumir as consequências. Um aspecto de um pecado meio que dilatado. Vai ter que pagar pelos seus pecados. Existe um perigo muito grande em aceitarmos de primeira ideia de que Deus demora para pedir conta ao homem. Isso, de certa forma, anima os seres humanos a pecarem novamente. Segundo, a ideia é que a paciência de Deus, quanto mais dilata, menos ele perdoa. Vou citar alguns exemplos: Caim, Jezabel, Acabe, Judas, Nabucodonosor. Temos a impressão de que demorou muito para que eles pagassem pelos seus pecados. Mas veja Caim, ainda que Deus não o castigasse logo com a morte, mas depois de andar fugitivo pelo mundo e aborrecido de todos em confusão e miséria, veio a morrer desastradamente em um bosque nas mãos de seu próprio neto, Lameque. Desculpa. Que deu o triste cabo da sua vida. Outro exemplo, Saul. Usurpou o ofício sacerdotal, movido de inveja, e foi um ingrato, porque perseguiu Davi, a quem devia a honra, a vida e a coroa, e também a Samuel, não respeitando o seu sacerdócio. Mas pergunte aos montes de Gilboa qual foi mesmo o triste fim de Saul, morto com sua própria espada e pendurado nos muros dos seus inimigos. Outro exemplo, veja Absalão, rebelde ao rei e ao seu pai, foi morto pelos seus próprios cabelos. Acabe, terceiro exemplo, foi morto por uma seta perdida, sua mulher precipitada de uma janela, onde o seu sangue foi bebido pelos cães na rua. Deixo esses exemplos para que vocês entendam que ninguém acha que está demorando, porque se tarda, sempre chega, e a recompensa a rigor com as usuras da tardança. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o homem semear, isto ele vai colher. O meu conselho para você é o que Jesus disse para a mulher samaritana: iam amplis noli peccare, não queiras mais pecar. Boa tarde.
Deus te abençoe.